Neste seu ensaio sobre a omnipresença, há uma questão que volta recorrentemente para assombrar os dias da Anitta: a escassez de tempo. Qual exército de hamsters em rodas descontroladas, a sociedade parece incapaz de sair ilesa desta forma e cultura de trabalho, que se convencionou e que parece alimentar-se de forma voraz de todas as horas que consegue roubar aos nossos dias. A Anitta já fez tentativas e experiências, estarão certamente recordados do Darwin, mas volta sempre à realidade imposta culturalmente sem saber como emancipar-se. Aguarda assim ansiosamente pelos reforços que vários profetas da atualidade anunciam. É a era da automação e dos robôs e que vão finalmente libertar a humanidade e o seu verdadeiro potencial. Olá, eu sou a Billy. Olá, eu sou a Ellie. Olá, Ellie. Então, Olá, tudo bem? como é que anda aí a roda dos teus hamsters? A roda tem uns quantos hamsters à mistura, portanto isto há atropelos. Há muitos atropelos nesta roda de hamsters, mas ainda sob controle, porque ainda somos nós, ainda somos só nós, não é? Ainda não há fatores externos a influenciarem esta roda, Mas que mesmo vai assim... parando de vez em quando. Pronto. É porque eu ainda ontem estava a telefonar a uma amiga com quem já não falava há, não sei, se calhar anos, que entretanto tinha sido avó e portanto muita coisa aconteceu na vida dela. E eu dizia-lhe, olha, não é por não pensar em ti, é que os dias sucedem-se tão rápido que às vezes eu quero telefonar, mas depois tenho as miúdas ou não sei o quê, passa e esqueci-me, pronto, já foi. E acho que mantenho sempre aquele sonho. De fazer mais cada dia? Não, de Pelo conseguir, contrário, exato, chegar ao conseguir, final do dia e disse, olha, fiz tudo. não. Ou libertar-te de todo dessa necessidade de chegar ao final do dia e dizer, ai, fiz isto, não teres essa necessidade e para te sentir bem. Acho que é mais isso. E, sobretudo, o que eu acho que é mais difícil para mim é criar momentos em que me dedico a coisas que me fazem sentir bem. A saber, a tricotar, claro, a desenhar, simplesmente a brincar com as canetas de feltro, ou com os lápis de cor, ou com os guaches, que eu sei que eu adoro fazer isso, que me faz bem, mas por uma razão ou por outra fica sempre atropelado, porque tenho uma campanha para entregar, um projeto para um cliente, tenho que ir dar uma aula, e é como se não acabasse por não fazer daquilo que me faz bem uma prioridade. Isto é muito frustrante, porque é um comportamento que eu vejo a acontecer em mim, que eu vejo tipo o processo todo em câmara lenta a acontecer, que eu quero contrariar e que ainda assim não é muito fácil. Desculpa que estou, não é? Parte da engrenagem destas rodas está com tosse. Precisa Aqui de ser também. oleada. Aqui também. Mas tu também tens isso, este ciclo vicioso na tua vida? Eu acho que menos esse ciclo vicioso diminuiu decididamente a partir do momento em que comecei a trabalhar por conta própria. Aí senti uma mudança tremenda. Estava até na consulta anual com o cardiologista e falava exatamente de uma série de sintomas físicos que desapareceram, não é? As palpitações, o stress, que existem, mas num grau muito diferente, num grau menor e diferente. E eu acho que muito desta sensação é imposta por convenções e por uma cultura de trabalho que se generalizou. É que o normal é tu estares horas intermináveis a trabalhar ou com a cabeça no trabalho em disponibilidade quase a 100% ou mais. E eu acho que aí o stress e essa frustração é bastante maior, ok? Eu acho que consegui diminuir uma parte substancial dessa frustração, mas não deixa de existir porque continuo a achar que devo fazer isto e aquilo e não sei o quê, e o dia tem estas horas todas e, portanto, deveria ser possível encaixar aqui não sei quantas coisas, porque há aquele quase... No subconsciente há aqui uma espécie de uma constante medição do que estás a fazer e a alcançar e a concretizar. E essa parte é complicada de desligar, não é? De dizer,
enough, não é? Tipo, os dias não podem ser isto, não podem ser uma correria constante em que não respiras, em que não paras, em que não desfrutas. O viver no agora e aproveitar o carpe diem está em vias de extinção, parece-me. Eu estava a ler um artigo da Harvard Business Review que, por coincidência, lançou esta semana e vai ser o foco de publicações na próxima semana. Falava que 80% dos americanos, num estudo de 2 milhões e meio de pessoas, ok? Isto são outras vozes a manifestarem-se por aqui, que falava que 80% deles se sentia assoberbado, se sentia frustrado e sentia que estava numa ratoeira em termos de disponibilidade de tempo, que é assustador. Pensar que tu não tens controlo ou que te sentes permanentemente infeliz com isso. Eu acho que sim, acho que a questão de não controlares a tua agenda deve ser o fator que mais contribui para o stress, acho eu. E eu fico ligeiramente doente quando não controlo a minha agenda. Mas isso depois tem outro aspecto, que é como eu controlo quase toda a minha agenda, a frustração recai toda sobre mim quando não consigo fazer como gostaria. Um dos projetos que eu ando a tentar implementar é tirar a sexta-feira à tarde e, se possível, sexta-feira de manhã fazer trabalho mais tranquilo ou trabalhar a partir de casa. Ok. Que apesar de tudo é um bocadinho diferente. E isto, curiosamente, vai um bocadinho também de acordo com uma coisa que li num artigo que saiu no Washington Post e que também vamos referenciar aqui nas show notes no nosso site, em que neste artigo são entrevistados, ou fala-se com 4 CEOs e fundadores acho que de startups, em que foi tomada ou vai ser tomada a decisão de fazer uma semana de 4 dias laborais. Uma das fundadoras, que tem uma startup, se não me engano, de software, mas não tenho a certeza, em vez de fazer uma semana de 40 horas em 4 dias, decidiu que ia ser uma semana de 32 horas em 4 dias. Portanto, se ia realmente cortar o horário de trabalho. Portanto, sim. Então o que é que ela fez? Foi à procura dos sítios onde se gastava mais tempo. Por exemplo, Slack. O Slack, não sei se usas, mas tu entras no Slack e aparece Where Work Happens. E eu diria que é o contrário, que é onde a distração happens. Completamente. Porque não há coisa que corte mais o fluxo da concentração do que o Slack e outras distrações, onde há chats e chats de grupo e isso assim. Portanto, ela cortou as distrações, cortou as reuniões com muita gente e tudo o que era menos útil. E as pessoas imbuíram-se num espírito em que têm que fazer o mesmo em menos tempo. Portanto, são muito mais produtivas. Então ela dizia que ao princípio havia alguma pressão à quinta-feira, que essa parte tinha sido difícil, que por outro lado reconhecia que estavam a escrever menos código, mas que o código que escreviam era muito melhor. E a verdade é que quer estudos científicos, quer o bom senso, nos levam muito para isso. Nós temos capacidade finita, muito finita, de ser produtivos e de ter um outcome de qualidade do nosso tempo. Mais do que estudos, não é? Voltamos ao Darwin, em que trabalhava às manhãs, fazia 4 horas ininterruptas de trabalho e depois o resto era dar tempo ao cérebro, dar tempo às ideias para assentarem e distrair-se e fazer outras coisas, porque, quer dizer, a produtividade tinha sido aquele período de 4 horas em que, pronto, não é? Quer dizer, não há milagres do ponto de vista biológico também, não é? E fisiológico para a forma como nós produzimos. Mas eu acho que depois entra em conflito claramente com a questão cultural e a pressão. Porque como é que tu consegues, se tu fores dono do teu tempo, em teoria tu consegues fazer isso, não é? E a experiência de Darwin, por exemplo, que fizemos com a Constança, foi esclarecedora nesse sentido, que sendo dona do meu tempo, eu consigo perfeitamente pegar num horário e fazer
4 horas ou 5 horas de trabalho nas manhãs, com muito poucas interrupções, só interrupções cada hora ou cada 2 horas para mexer-me um bocadinho, tomar um chá para espairecer, mas depois, quando entra tudo o resto, que é os teus clientes, a necessidade de reuniões, a necessidade dia a dia de trabalho que está convencionado, depois é praticamente impossível tu manteres essa resolução. E depois eu acho que as empresas também usam muito isso como quase como uma desculpa, não é? Para que estas experiências depois não se expandam, não sejam mais comuns, que é, sim, mas os nossos clientes e os nossos consumidores e os nossos fornecedores estão 24 horas sobre 24 disponíveis e à espera de disponibilidade da nossa parte. Isso, eu acho que essa acaba por ser a maior dificuldade. Mas acho que é uma questão mesmo cultural, porque quando eu estava em Espanha, comecei a trabalhar em Espanha, na Procter não se trabalhava às sextas à tarde. E estava mais do que convencionado, quer dizer, estamos a falar da Procter, não havia propriamente problemas de produtividade na empresa. E toda a gente sabia, sexta-feira à tarde não trabalhas. E, quer dizer, e uma série de outras empresas fazia ou isso durante o ano, ou então durante os 3, 4 meses de primavera-verão, faziam um horário até às 2, 3 da tarde. E tudo a funcionar, quer dizer, não é? Não, sem propriamente problemas, porque era a convenção também. Realmente as convenções ajudam muito, isso faz-me lembrar também a história das cotas. Quando a coisa fica escrita no papel que tem que ser de uma determinada forma, é mais fácil de implementar do que quando é só uma boa vontade. Sim, de acordo. Eu pergunto-me porque que... Será que não conseguiríamos encontrar um meio termo? Eu, por exemplo, quando organizo o meu tempo a tentar colocar tudo o que exige mais concentração, que exige mais esforço intelectual, tento sempre que seja à primeira hora da manhã. E tento sempre guardar isso para amanhã. E depois, para a tarde, são tarefas menos exigentes do ponto de vista intelectual. Acho que há benefícios claros em separar as coisas assim, mas isso sou eu que posso fazer porque controlo o meu tempo, mais ou menos. A menos que haja uma entrega, uma coisa assim. Claro, aí é como consigo organizar-me. Mas será que podíamos fantasiar aqui um bocadinho sobre como seria o dia de trabalho ideal nas empresas em geral? Vamos fingir que fazemos aqui uma convenção e que de repente nós é que mandamos como é que se trabalha nas empresas. Não estou a falar das empresas por turnos, por exemplo, porque isso, sim, enfim, é diferente, mas nas empresas que têm um horário diurno, digamos. Eu convenciono que as pessoas podem chegar em horários alternados, ou seja, não precisam de chegar todas às 9 ou todas às 8. Okay. As pessoas podem entrar entre as 8 e as 10, por exemplo, ou entre as 7 e meia, se quiserem mais cedo. Têm a obrigação de fazer, não sei, 6 ou 8 horas. 6 era melhor, não era? 6 vezes 5, 40, não é? Supostamente. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 40, não é? Exato! Então, portanto... 8, não é? São 8 horas. Tem que ser 8, lamentavelmente. Mas pronto, o que é que cortamos? Cortamos as horríveis das reuniões. As reuniões são um predador de tempo, são um sorvedor, são um buraco negro. São, essencialmente, porque muito mal preparadas e porque... Pessimamente conduzidas. Exatamente. E usadas como desculpa para se fazer trabalho que depois, na verdade, não se faz. Ou não se faz de forma tão eficiente. Mas, sim. Sim. Abolir as reuniões. Encontrar uma reunião em que tu digas que se produziu mais do que se teria produzido se as pessoas não tivessem reunido. Pois é. É muito raro. Eu diria que na minha vida de trabalho encontrei para aí uma situação assim, em que quando eu reúno com a minha colega parceira de trabalho, há um trabalho específico que nós fazemos juntas, mesmo juntas fisicamente numa reunião, que é quando estamos a traduzir um guião para um storyboard.
Aí, sim, estamos as duas juntas e produzimos mais do que se não estivéssemos juntas. É a única circunstância na minha experiência. Tudo o resto é um sorvedor de tempo em que as pessoas estão na reunião, há duas pessoas que falam, as outras todas olham para o telefone, fazem malabarismos com o lápis, fazem desenhinhos no papel e depois, quando tu pensas que por cada pessoa perdeste, tens que multiplicar as horas de trabalho por pessoa, é de jogar as mãos à cabeça. E nem mesmo assim, vendo a matemática, se faz a abolição definitiva das reuniões. Fico louca. Gostaste da minha caixa? Não fiques, gostei muito da tua caixa. Identifico-me completamente e principalmente quando passas dias inteiros, reuniões de dia inteiro. Não é? Reuniões Quão de dia produtivo é que inteiro? isso... Reuniões de dia inteiro. Quão produtivo é que isso pode ser? Zero Pois. produtivo, na minha opinião. Ainda por cima, há aí uma forma de trabalhar muito famosa no mundo do software e das startups, que é o Agile. Não sei se conheces. Eu digo Sim. desde já, disclaimer, eu odeio Agile. Acho que tem coisas positivas, tudo bem. Acho Sim. que é muito fixe a maneira de ir fazendo o acompanhamento das tarefas e do que está a ser feito e do que já foi feito. Acho que isso é bom e que dá muita visibilidade às pessoas. Gosto da ideia dos sprints, gosto disso tudo. Agora, por amor da santa, expliquem-me porque é que se enfia uma equipa completa durante não sei quantas horas a preparar um sprint em que, na verdade, quem está a preparar são dois ou três elementos, os outros estão, lá está, a fazer malabarismos com o lápis. E porque é que depois se passa, no final do sprint, não sei quantas horas, uma equipa inteira fechada numa sala a fazer a revisão e a avaliação do sprint. Opa, expliquem-me porque eu não entendo. Eu acho que há ocasiões onde as reuniões, e reuniões com muitas pessoas acho que não, mas há reuniões que eu acho que são importantes, e principalmente quando tens equipas para gerir, em que tens uma reunião de equipa de 30 minutos, onde está toda a gente a par de quais são as prioridades, quais são os objetivos, o que é que tem de acontecer, e isso é importante. E outra que são one-to-ones, para assegurar que as coisas estão a avançar, que estão a ser feitas e que as pessoas estão a desenvolver-se também. Portanto, essa parte eu acho importante. Eu lembro que quando estava a trabalhar por conta de outra equipe para gerir, muito do meu tempo era com cada uma das pessoas, em coaching, em formação, em tomada de decisões. E depois isso é para o terceiro tipo de reuniões que eu acho que acaba por ser fundamental, mas que muitas das vezes é muito mal preparado, muito mal gerido, que é para a tomada de decisões, que deveria ser muito straightforward, não é? Tu deverias chegar a uma reunião, toda a gente estar a par, porque enviaste antes o que era preciso lerem, informar-se, estudarem, o que quer que seja, e chegas àquele em que as opiniões estão formadas, esclarece uma ou outra questão, e tomas decisão. Mas o que acontece é que as pessoas vão para as reuniões de debater e reabrir discussões e muitas das vezes acabas por sair também sem decisões tomadas. Mas como é que tomas a decisão? É por votação? É democrático? Ou há pessoas que podem decidir e outras não? Depende da organização. É que às vezes quando é por votação e é democrático... Muitas vezes tu precisas de uma aprovação, do CEO, basicamente, não é? Ou do administrador. Passa por aí, muitas das vezes acaba por ser uma decisão hierárquica. Então, mas se ao fim e ao cabo há uma pessoa que decide e os outros acatam, não é preciso estarem 50 macacos reunidos numa sala... Não. É isso que eu estava a tentar dizer. Ou seja, as reuniões de decisão também têm de ser reformuladas. Vocês não é toda a gente a discutir tudo, mas o trabalho ter sido feito antes e a maior parte das vezes também individualmente pelas pessoas, em que depois quando tu chegas já um formalizar de opiniões, prós, contras, recomendação, fechar, percebes? Avança ou não avança, mas isso era quase no mundo ideal, porque o que acontece é que as reuniões são usadas também para se expor as coisas, para se discutir, para se trabalhar. E, portanto, há um bocadinho aí de mixed feelings em relação à necessidade ou não das reuniões. Essencialmente, um feeling de são completamente ineficientes, são muito ineficientes na forma como as conhecemos, na maior parte das empresas. Mas eu acho que devia também, voltando à tua descrição do dia de trabalho, eu acho que devia haver um espaço para as pessoas poderem bloquear o tempo e trabalhar, essencialmente.
eficiente, ok? Porque há muitas interrupções, há muitas reuniões impromptu, principalmente se estás em ambiente de open office, acontece também muitas vezes de passarem e interromperem isso. Eu acho que não há muito a cultura de vamos sentar-nos, não é? Estas horas são horas de trabalho quase ininterrupto e depois tens um espaço ali onde pode haver reuniões. Ou respeitar a necessidade das pessoas também de não estarem necessariamente no escritório e de estarem numa sala ou noutro sítio, ou trabalharem desde casa, ou quer que seja, para poderem ser produtivas. Isso não existe. Não acho que exista muito. Há uma desconfiança, há uma necessidade das pessoas serem vistas horas intermináveis, ou se não vão às reuniões, ou se declinam reuniões, se alteram reuniões, há também ali uma certa pressão para comportamentos que não são propriamente eficientes, mas que são, mais uma vez, convenções. Então, neste nosso dia ideal, das tais 8 horas, em que a pessoa entra à hora que quer, entre as 8 e as 10 da manhã, acho que poderíamos também criar uma convenção qualquer para dizer, para chamar aquelas 2 horas em que ninguém interrompe ninguém. Sim. Em que não há, não sei, tipo, pões uma luz vermelha, um semáforo vermelho na tua mesa, na tua secretária, na tua porta. E naquele momento estás a fazer o teu quiet time, precisas daquele tempo para te concentrar e não podes ser interrompido. Olha, era um sítio, houve uma empresa onde trabalhei em que isso acontecia, em que havia gabinetes e tu passavas à porta do gabinete e vias que estava a luz vermelha, não podias entrar. Ou então imagina uma sala em que era a sala silenciosa, em que tu podias ir trabalhar para lá, mas não havia nem conversa de café, não havia interrupções, era proibido, simplesmente proibido. E depois tem que haver uma forma de poderes, imagina que a pessoa que está lá a trabalhar em quiet time, tu precisas de falar com ela. Portanto, teria que haver uma forma de conseguir marcar hora para quando ela terminasse o seu quiet time. Isso, assim, normalmente nas organizações, tu, com Outlook, resolverias isso, não é? Porque tu tens ferramentas, tens a parte do calendário, não é? Em que toda a gente normalmente tem acesso aos calendários de toda a gente, não é? Tu vês quem está disponível, quando é que está disponível, e portanto, não é? Se tiveres essa liberdade de marcar, de reservar as tuas 2 horas de trabalho, quando consultas o calendário de outra pessoa, vês se essa pessoa está livre ou a partir de que horas é que elas têm na agenda. E por outro lado, tens ferramentas como o Link, que era o Communicator, que é um chat também, que te mostra se a pessoa está do Not Disturb ou se deixa de estar do Not Disturb e recebes uma notificação até quando a pessoa está novamente disponível para receber uma mensagem. Mas esse link não é um tipo Slack em que de repente tu te esqueceste de pôr do Not Disturb e tens 54 notificações? Sim, mas isso depois acho que também depende da disciplina de cada pessoa. De pôr. Sim. Então sim, vá, sim, no meu dia fantástico e maravilhoso, esse quiet time e as 2 horas sem interrupção seriam da parte da manhã e as reuniões seriam da parte da tarde. Sounds fair. E depois teria que sair a tempo de ir buscar a criançada. Olha, viste? Fundamental. Ainda bem que concordas comigo. Sério. Fundamental. Eles não nos esqueçam na escolinha, não nos esqueçam numa das atividades. Tenham, por favor, cuidado de nos ir buscar. Isso leva-me a um dos temas que tínhamos na preparação desta conversa, que muito preparadas, não é? Nota-se, não são nada espontâneas. Que era a questão do horário flexível, não é? E da obrigatoriedade dos empregadores de emitirem um horário flexível a trabalhadores com filhos. Sim, porque aparentemente isso saiu na primeira página do Jornal de Notícias de ontem. Exatamente, não é? Portanto, nós queremos ver isso a acontecer. Nós gostávamos muito que isso acontecesse. Mas é uma premissa interessante, porque primeiro vem trazer alguma obrigatoriedade, não é? E a partir do momento em que traz alguma obrigatoriedade, voltamos à questão das cotas, por exemplo, as empresas têm de se ajustar
Pode trazer algumas questões que já veremos mais à frente de como é que são vistas as pessoas que pedem horário flexível, ok? E se têm o mesmo tipo de oportunidades ou não, mas pronto, não vamos entrar por aí agora. Mas obriga a que as empresas estejam preparadas para isso, porque se 20% da força de trabalho pede um horário flexível, ou tem direito a um horário flexível, as empresas têm obrigatoriamente de fazer ajustes. E nos moldes em que está previsto, eu acho que não é demasiado complicado para as empresas, porque o que acontece é que um trabalhador que faz um dia mais curto num dia tem de compensar as horas no dia seguinte ou noutros dias para assegurar que cumpre o seu horário de 40 horas. Portanto, em teoria, não há perdas para a empresa. Ou seja, a empresa não está a pagar horas que não são de trabalho efetivo. Portanto, este modelo pode ser interessante, não deixa de ser uma sobrecarga, não é? Porque depois a tua gestão de tempo é sempre mais complicada, porque se num dia fazes 6 horas no dia seguinte ou nos dias seguintes tens de compensar, e pode haver dias em que trabalhas 10 ou mais horas, não é? Mas acho que é muito positivo permitir que as pessoas façam essa gestão do tempo, até porque as pessoas, sendo aqui uma otimista nata, as pessoas são responsáveis e sabem, não é? A melhor forma de gerir o seu tempo e de gerir os projetos e o trabalho que têm de entregar. Portanto, eu acho que esta é uma medida bastante positiva que pode ajudar a isso, não é? Ao teu dia ideal, em que se tu tens de sair mais cedo para ir buscar alguém ou para ir levar alguém não sei onde, podes fazer essa interrupção. Eu acho que, por muito maravilhosa que seja esta ideia dos 4 dias por semana, o artigo do Washington Post também falava de um dos CEOs que tinha tido os 4 dias por semana e que depois teve que repor a sexta-feira, e ele, enquanto comunicava à empresa, acho que até chorava a dizer isso, porque realmente era uma regalia que tinha atribuído e que tinha que retirar. E toda a gente sabe o que é que acontece às pessoas que dão e tiram, é que vão para o inferno. Não, mas isto para dizer que é verdade que existe um mundo ideal em que nós queremos ter menos trabalho, manter o rendimento, ou melhorar ainda, quem não quer, vá. Mas depois também existe a realidade, e eu acho que é importante, num artigo que fala de empresas que conseguiram retirar tempo de trabalho às pessoas ou diminuir o horário de trabalho, também é importante mostrar a outra face, que é o caso desta empresa que teve que repor a sexta-feira. E eu acho legítimo, não é? E o senhor também, coitado, acho que estava a chorar a contar isto aos trabalhadores, e ele próprio também se devia sentir pessimamente. Mas então, onde é que está o equilíbrio? Qual é o equilíbrio? Eu sei que cada caso é um caso, mas tirar para depois ter que repor também não apetece. Sim, e o que está a acontecer também são muitas experiências, não é? Nesse caso, eu acho que ele tinha fundado a empresa exatamente assim, ou seja, durante uma década quase, ele manteve com o horário de 4 dias por semana, e ao final desse tempo todo é que fez a alteração, e isso eu acho que é um choque também. Deve ser um choque, não pode não ser um choque. Mas mostra que há uma dificuldade das empresas, não é, de forma isolada, irem fazendo isso, porque requer um ajuste tremendo, requer uma saúde financeira também tremenda, e uma postura depois em que não estás propriamente preocupado com a concorrência, não é? Porque se estás preocupado com a concorrência, o teu maior concorrente faz isto, não é? E está disponível 24/7, não tens hipótese. E por isso é que, por exemplo, o Richard Branson acredita que esta convenção dos 5 dias de trabalho, os fins de semana de 2 dias e o trabalho das 9 às 5, quer dizer, não é provavelmente das 9 às 5 por cá e em muitos outros lados, mas acredita que isso vai acabar, mas por imposição, e no caso dele, por imposição na forma de evolução da inteligência artificial, da automação, do mundo das máquinas, não é? Da forma como muito do trabalho que fazemos poder passar a ser feito por máquinas. E aí, obrigatoriamente, nós vamos deixar de ter coisas
em que é eficiente ser um humano a fazer. E, portanto, haverá necessariamente menos horas de trabalho por dia, que eu acho, sinceramente, extremamente positivo, mas aconselhar se houver esse estímulo externo, transversal na economia, não é? Porque não é por uma empresa querer ou por outra empresa tentar que necessariamente vai ter sucesso, não é? E que depois há efeito de propagação. Eu acho mesmo que tem de ser um fator exógeno a provocar isso. Há outras pessoas aqui que também concordam com isso, não é? No caso da Eva, Portanto, e que está a dizer está na hora de entrar ao trabalho. Acho que aqui temos mais uma vez aquilo que se calhar temos com as cotas das mulheres nos conselhos de administração e nos governos e isso assim, em que tem que haver uma imposição artificial para se tornar habitual. Sim. Não, concordo. Depois acho que vamos beneficiar todos. Estava a pensar sobre isso também ao ler um comentário no Instagram. Aproveitamos para informar que a Anitta tem Instagram, hooray, por isso toca a seguir. A Anitta tem Instagram. Diz lá, qual é o username? Anitta _trabalho. Tudo a seguir à Anitta. Toca a comentar, toca a partilhar. Hooray! Então, num dos comentários, alguém falava exatamente do benefício de se ter tempo, não é? E tempo de qualidade. Também porque acabamos por passar uma fase à frente na forma como trabalhamos e como produzimos, porque estamos super focados na parte de preparação e de pesquisa e tudo mais. E depois passamos imediatamente para a parte de solução, não é? Resolução, solução e execução. E falava exatamente dessa necessidade da fase ali no meio de dar algum tempo para tudo o que nós pesquisamos, tudo o que nós preparamos, a sentar, não é? Fazer essas ligações, de forma também a estimular depois um bocadinho as soluções ativas e fazer aqueles momentos que o nosso cérebro faz quando está em modo distraído, tipo a mudar fraldas ou exato, ou a dizer gugu dada, e que acabamos por saltar muitas vezes, não é, no corre-corre dos nossos dias. E eu acho que também esse avanço, essa libertação nos permite depois libertar mais o potencial humano, não é, da criatividade e de inovação. Lançamos o desafio, não é, para nos descreverem o dia ideal de trabalho. Eu estou curiosa. E gostava de saber, não só o dia ideal na fantasia total, mas o dia ideal na situação atual. Portanto, cada pessoa com as suas circunstâncias presentes, como é que gostaria, que alterações gostaria de fazer no seu dia para se transformar num dia mais produtivo, com mais os momentos de ócio que necessita. Portanto, não só a fantasia total, mas o que é que se pode fazer nas circunstâncias atuais? O que é que achas? Parece-me uma excelente ideia. Ficamos a aguardar nos vários canais onde nós estamos presentes, certo? Exato. Nomeadamente no Instagram. Nomeadamente no Instagram, porque a Anitta _trabalho já está no Instagram. Mas por falar em várias plataformas, Eliana, eu queria te dizer aqui uma coisa. Apesar de nós não verificarmos com muita frequência, descobrimos há pouco tempo... Também estamos no iTunes. E encontramos lá uma muito fofinha recomendação. Um review a agradecer estas nossas conversas quase sempre inspiradas e que encontram aí outras mentes também como estas da Anitta, que já não se sentem tão sozinhas a ouvir estas conversas cheias de ruídos de fundo. E, portanto, nós ainda não tínhamos feito pedido nenhum hoje, nada, não tínhamos dito vão lá ao Instagram seguir-nos, não tínhamos. Portanto, vamos agora dizer, sigam-nos no Instagram, que é Anitta_no_trabalho, e já agora vão também lá à página do iTunes deixar uma linda recomendação. Nós ficamos contentes. E agora que já sabemos que temos lá a ver, depois contamos e dizemos num próximo episódio.
E não se esqueçam de nos contar dos vossos dias, os vossos dias ideais. Ideais. Sim, nada. Não damos tarefas Sim. nenhumas aos nossos ouvintes. Nada. pedimos Tudo muito nada. liberal. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. 2 semanas é sempre muito relativo, não é? Mas esse é o objetivo. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, no facebook.com/anitanotrabalho ou, agora, recentemente, muito felizes, no Instagram, em Anita_no_trabalho e ainda nos reviews do iTunes. Portanto, não se sintam sós, nós estamos sempre por cá. Exatamente. Então, olha, até daqui a 2 relativas semanas. Até daqui a 2 relativas semanas. Obrigada, adeus. Tchau!